bom dia. Bom dia. Vocês não sabem como me custou sair nessas duas palavras. Bom dia. Eu estou acostumado a falar para plateias várias, de números vários, mas isso aqui eu entrei em pânico de ver vocês. Nossa, como é difícil falar para vocês, estudantes. Diferente de falar para um auditório de médicos ou especialistas, a emoção, certas coisas não tem preço, né? Não se mede. Tem muito a ver com a minha vida, porque eu sempre me interessei pelo estudo e pela ideia de educação também, de ensino, e a transmissão de gerações, né? Então, imagina, professor Luiz, eu não tenho como agradecer, como registrar a emoção que embarga as palavras do senhor ter me convidado para dar aula e vê-lo vivo, né? Porque o tempo vai passando, tanta coisa acontece, teve a Covid, teve situações e tal. Aí o mesmo, que era, só antes usava óculos e tinha uma malha de lã assim. Como é importante esse concatenamento de gerações, porque o estímulo que alguém te faz. Acho que a grande importância da educação e contato de pais e filhos, e avós com pais e filhos, é o quanto um verdadeiro professor, o educador, como se dizia de Sócrates ou Aristóteles, que andava com os alunos, a escola peripatética que ele andava, ensinava, é o quanto ele estimula o seu espírito crítico, o quanto ele te instiga a pensar. O que não tem preço, a meu ver, é a capacidade do ser humano de pensar, questionar, criticar, e disso virem coisas novas. Fiquei pensando o que eu podia falar da medicina, é tão amplo, talvez para vocês, em vez de falar de coisas técnicas da medicina, ou específicas, é falar um pouco da profissão, da vocação, do que é ser médico, mas passar para vocês que se eu estou aqui é porque eu tive professores como o professor Luiz que me ajudaram a ter esse espírito crítico e como dizia Einstein, eu lembro que, curioso que você falou de nerd, quando eu estava no colégio, eu fiz o Colégio Bandeirantes, e no Colégio Bandeirantes eles tinham uma divisão assim muito arbitrária, chamava Engenharia e Medicina, que queria dizer exatas e biológicas, porque você entrava no primeiro ano e o vestibular, que era tão importante para entrar na faculdade, ele tinha um grupo chamava Mapofei e CECEM, né? Lembra disso? Que eram escolas médicas todas e engenharia. Então eram exatas e biológicas, e as humanas eram registradas numa única classe chamada FAO, que era da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, como se fosse uma coisa única, né? E claro que a vida não é assim, a ciência não é assim, o conhecimento não é assim, mas era uma maneira meio exagerada. Eu estava em dúvida, vindo desse ginásio que o professor dava aula, Eli Pérez, que era um ginásio de muito fundo crítico, que era muito bom, eram todos professores muito voltados, e uma coisa que me fascinava, e aí vem essa coisa da corrente que eu quero dizer, eu vim de um primário que era um primário, chamava-se primário, né? Hoje primeiro grau é tudo junto, então era o jardim da infância, primário, até o quarto ano, era muito tradicional, chamado Externato Teixeira Branco. Shortinho azul marinho, meia 3/4, cabelinho cortado, e católico assim, só não tinha padre, né? Mas era... E o ginásio Eli Pérez era tido como chamado de esquerda, mas assim, judaico e laico assim, mas se estudava tudo, e o primário terminava no quarto ano, então não dava nem para continuar no Teixeira Branco. E muitos foram para vários lugares diferentes. Tinha o Santa Cruz, que na época era de padre tradicional, não era
E tinha Dante Alighieri, tinha São Luís, que também era bem mais tradicional e tal, e tinha o Pérez. E o Bandeirantes, que era mais técnico, ele era mais bem laico nesse sentido de, muito ligado a mérito, meritocracia, assim, um bom aluno, de querer estimular o estudante. Ele podia ser de qualquer origem étnica ou de família ou social, mas o bom aluno que quisesse estudar, e era preparatório para justamente essas faculdades de engenharia, ou medicina, ou ciência, ou coisa assim, né? Deu aula lá. Então eu acabei tendo uma formação eclética, é um caleidoscópio de vivências muito diferentes. Eu acho que isso colabora para uma riqueza de visão crítica da coisa. Em todos eles eu era questionador, né? É uma coisa muito minha. Então imagina eu nesse primário que eu falei, era um problema, né? Porque você tinha a escola toda rígida, né? Então tinha uma nota de comportamento, assim, começava 10, 9,5, 9, 8,5. O comportamento era certinho, tocava o sinal, não podia se mexer, um monte de coisas assim, né? E o professor dava uma aula que não era bem matemático o termo, álgebra, não tinha português, e eu era o chato que dizia, por quê? Então a professora dizia, não, fica quieto, não tem porquê, aprende pronto. E no Pérez era um campo mais favorável, né, de dizer por quê. E no Bandeirantes também, eu lembro do Bandeirantes tinha um professor Albanese, Giovanna Albanese, dava aula de física, movimento uniformemente variado. É o movimento caracterizado pela equação y igual a ax2 mais bx mais c. Lembrei bem, não? Estou lembrando bem? Nossa. E eu dizia, mas professora, mas como assim? Alguém acordou de manhã e falou que o movimento é uniformemente variado, é y igual a x2 mais bx mais c? Que história é essa? Não, é assim mesmo, y igual a x2 mais bx mais c. O porquê? O chato, né? Até entender que não, existe alguém que estuda o movimento dos corpos e resolveu achar que criar um conceito abstrato de aceleração, que a velocidade varia em relação ao tempo. O que é uma constante, o que é uma variável, e que a matemática surge, era uma das maneiras de ter um modelo para explicar o fenômeno físico que alguém estava vendo. E a beleza da matemática, que tem uma estética própria, tem uma lógica própria, capaz de ser demonstrável como um teorema e assim por diante, e que passava a ter a ver com a natureza, que na minha percepção era totalmente imprecisa, impalpável. Como é que você pode entender o movimento dos ventos ou de um corpo e dizer que ele é linear, ou algo como quantidade de movimento, algo como inércia, eu vou e não paro? Isso me instigava e aos poucos foi me levando para aquilo que me atraiu depois para o mundo científico, por assim dizer. Naquela fase do ginásio, o professor Luiz talvez se lembre, eu me dava bem em matemática, aparentemente, né? Mas assim, ele fica exagerando. De fato, eu fui o primeiro aluno da classe aos 4 anos, mas eu era o antípoda né? Eu adorava jogar bola, gostava de música, assistia a todos os festivais da canção popular brasileira da TV Record. Quando tinha Arrastão, depois teve a banda, e teve Disparada, e teve depois Geraldo Vandré, no Internacional, quando foi aquela música política. Eu me interessava por história, por política, por um monte de coisas, né? Não tanto pelo lado científico, exceto a matemática. E aí o papel do professor Luiz, você não se esquece, porque a matemática era o pensamento puro, a única coisa próxima que tinha quando eu estudava história. Os gregos, os romanos, e lá no Pérez a gente fazia tribunais, colocava de um lado os gregos, do outro lado os romanos, e tinha que analisar a sociedade do ponto de vista das ideologias, né? É aqui, não é? O sinal. O sinal. E como isso era importante para você entender
o mundo que você vivia, e era um mundo que naquela época do ginásio estava muito em polvorosa, né? Exceto quando teve o campeonato mundial que o Brasil ganhou em 70, que foi uma das melhores seleções de futebol de todos os tempos, que a gente participava e atraía muito a gente jogava bola, né? O Dimenstein, tanta gente já jogava futebol. Então, quando eu fui para o Bandeirantes, eu lembro que eu falei, bom, eu não sei se vou para medicina ou não, o que é vocação, né? Vocês devem estar em dúvida do que vão fazer. Então, numa sociedade brasileira muito diferente daquela que eu peguei, né? O que eu vou tentar falar com vocês aqui hoje? Eu não vou ficar entrando em específico, eu vou tentar fazer, se eu tiver qualidade para isso, algum mérito, o que o professor Luiz fez comigo, que é concatenar gerações. É, se possível, eu estimular vocês a serem alguém na vida, independente, a pensar, a questionar. Não tem nada melhor num jovem do que o questionamento. Mas não questionamento anárquico de bagunça, né? Que o estilo... Eu vi cada cena de colégios nos últimos anos assustadora, de aluno jogando lata de lixo na cabeça do professor. Isso era impensável na minha época, e não era por causa da disciplina rigorosa como eu tive no primeiro primário que eu falei. O Pérez era bem liberal, né? A gente assistia às aulas do professor Luiz e dos outros professores com verdadeiro respeito que tem que ter dos mais velhos, porque eles são os nossos pais, eles nos deram a vida, eles nos estavam ensinando valores. Valores não tem preço. Eu posso aprender um teorema, eu posso aprender uma informação, ela se perde, mas valores é o que faz um país, uma sociedade, é o que faz a gente ser alguém na vida e construir. Então, quando eu estava no colégio questionando as coisas, eu ia estudar sozinho. Eu lembro que no último ano do cursinho, o que aconteceu? Eu resolvi mudar, porque meu pai era médico, mas eu não estava totalmente convencido da medicina. Então meu pai falou assim, olha, já que você está no Bandeirantes, faz o seguinte, vai para a engenharia, que é uma coisa mais ampla, e você sempre pode ir para a medicina depois, é mais fácil a transição para estudar biologia. Eu falei, pai, não é bem assim, porque o currículo do pessoal do colégio para a faculdade de medicina, porque o vestibular de medicina era o mais disputado, não sei se ainda é, era o mais difícil de entrar. Então você tem que ter química orgânica, tem que ter biologia, tem que ter histologia, tem botânica. Meu Deus do céu, botânica, nada mais assustador, né? Você pode pegar depois. Agora, a convivência que eu tive desse pessoal das exatas era muito importante. Um grande amigo que eu fiz, que depois entrou na Politécnica no mesmo ano, era de novo o viés da matemática, que se acoplou à física, que vem de algo que me estimulou do Luiz, da matemática do Pérez e da coisa do primário. Você percebe uma coisa atrás da outra. E quando eu resolvi ir para a medicina no terceiro ano, eu lembro que o filho do dono do Bandeirantes entrou na turma, e eu fui para a turma da medicina, Antônio Carlos, que era filho do Antônio de Carvalho Aguiar, que era o dono, cujo irmão Enésio Carvalho Aguiar é o nome da avenida do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E ele foi falando um por um, é que nem dizer seu nome João José, conhecido. Marcelo Mestre, ele falou, perdemos uma vaga garantida na Poli por uma dúvida da medicina. Porque o Bandeirantes, quase que todo mundo entrava em engenharia, assim, politécnica, FEI e tal. A medicina não era o forte da época, assim, né? Me deu uma coisa do estômago, eu falei, pior que ele tem razão, né? Eu vou ter que pegar nesse ano e estudar tudo, todo o currículo da área biológica para entrar na faculdade de medicina, né? Então eu entrei num cursinho à tarde, que era o pré-médico, que era um cursinho onde tinha muitos professores do ângulo latino, o professor Luiz dava aula, não era o objetivo, que era o mais massificado. Então o pessoal falou, você já perdeu, porque o objetivo é o que todo mundo entra. Se eu não estou no objetivo, eu já estou em defasagem. Eu estou indo no pré-médico, mas eu pensei, não, pré-médico não tem aula de microfone que nem essa aqui, todo mundo ouve, tem menos alunos na turma, eu vou poder me dedicar. Aí eu pensei, eu só tenho esse ano para estudar, né? Porque existe aquele apelo dos meus pais trabalhando, né? Eu preciso entrar na faculdade, fazer o melhor que eu posso, para retribuir meus pais o que eles fizeram por mim. Meu pai
era um médico, era um intelectual, assim, de formação. Eu cresci em casa num ambiente de professores de filosofia, de psicologia. Meu pai era um psiquiatra de mão cheia, depois ele escreveu contos e poemas, assim, poesia e tal. E meu irmão já tinha entrado na medicina da USP. Eu falei, puxa, olha a responsabilidade. Então você sente essa coisa no peso, né? Então eu passava aquele terceiro ano todo sem anotar nada, eu ficava olhando, prestando atenção na aula. Eu vou infernizar a vida dos professores, mas vou perguntar tudo na aula, vou tirar toda a dúvida que eu tenho naquele dia. Eu saía mesmo do cursinho, eu saía do colégio de manhã e ia para o cursinho à tarde, minha mãe me levava, via aquele pessoal quando pegava ônibus, dizia, eu tenho responsabilidade de entrar. Tem gente que tem mais dificuldade de estudar do que eu, ainda que tinha bolsa, sempre teve. Essa coisa social existe, mas os bons alunos ganhavam bolsas do cursinho integrais de graça, se fossem bons alunos, mesmo de famílias mais humildes, né? Mas eu tenho essa responsabilidade, né? Ela me levava para cá e para lá, e eu saía da aula. E depois alguns professores falavam, se eu tivesse 2 alunos ou 3 que nem você, nós dávamos frito, porque chegava no fim da aula e torturava os coitados para tirar as dúvidas, né? E os meus colegas achavam que eu ia ser dos piores alunos, porque eu tinha um cabelão comprido até aqui, barba, calça jeans, né? Ele falou, o contrário do nerd, que gostava de música e ficava batucando. Então eu ia para o fundão do cursinho. Quando eu entrava, eu ia lá para o fundo da classe, porque todo mundo já botava as apostilas no começo, eu ia para o fundão. E eu ficava assim, batucando, com o dedo, prestando atenção e tirando dúvida. De repente, o que eu posso falar? Tem uma surpresa, eu termino o primeiro aluno do Bandeirantes, da medicina. Aí ganhei um prêmio, eles davam um prêmio, ganhei uma calculadora, não existia computador, era uma calculadora Hewlett-Packard, que era uma coisa incrível, que tinha numerinhos vermelhos, você apertava um botão do número 5, aparecia o número 5 numa telinha assim, né? Vermelho. Eu adorava o vermelho, né? Tinha uma Canon. Aí eu fui fazer o primeiro vestibular de medicina, era da faculdade de Santo Amaro. Chamava OSEC, hoje virou Unisa, chama Unisa. Eu não achei que fui tão bem. Aí um dia eu estou lá com minha mãe no telefone falando. Não acredito. Falei, será que eu entrei? Uma amiga falando com ela, eu vinha da engenharia, tinha aquele ano, eu tive que aprender histologia, botânica, tudo que você quiser, grandes professores do pré-médico que vinham do ângulo também do Dante, como César, e assim por diante, e eu lá, mas a pressão social e familiar que eu tive entrando na faculdade. Lembre-se, as profissões têm o quanto tem o teu coração, mas é uma carreira, né? Acho que é o título que você colocou, né? Medicina, profissão e carreira, eu vou tentar abordar um pouco. Falou, Marcelo, você entrou em primeiro lugar. Eu falei, o quê? Para minha mãe, eu falei, você está brincando? Inimaginável. Aí veio o vestibular da Santa Casa, que era considerado de Santa Casa um dos mais difíceis. O último seria o tal C100, onde a USP se encontrava com 2 cursos, o tradicional chamado curso experimental, criado em 68, com a reforma universitária, e tinha a Escola Paulista de Medicina, que era o Unifesp, Ribeirão Preto, USP e outros, né? E tinha o Unicamp também, se não me engano. Eu fui fazer o da Santa Casa. E na Santa Casa eu fui fazer com gosto, eu me animei, gozado. Esse resultado que eu tive, inesperado de ser primeiro lugar no vestibular da Santo Amaro, ficava lá longe, perto da represa, eu me animei. Eram provas difíceis, eu sei que eu sentava lá e eu com gosto fui fazer a prova de física, de matemática e de química. Aí eu lembrei assim, gozado, que o meu país tira sarro, existe essa expressão ainda? Gozação? Do aluno que gosta de estudar. Você sabe como é que era? O aluno que gostava de estudar, eu sofria bullying quando eu era do primário. No primário, eu era também o primeiro aluno. Eu terminei o meu primário em Teixeira Branco, na Liga das Senhoras Católicas, da Rua Jaceguai, ganhando aquela medalha do primeiro lugar de toda a classe, quando eu adorava jogar bola.
E eu, para me defender do bullying, minha mãe botou para lutar judô, né? Porque era o jeito de me defender. Porque eu era o idiota que tirava o primeiro lugar, porque eu gostava daquilo ali. Tem algo errado de gostar de estudar? Não, né? Tem algo errado de gostar de geografia, de física, de história, de entender como os gregos, os helênicos pensavam? Não. Tem algo errado de estudar música? Eu fui estudar violão. E quando eu fui estudar violão, eu comecei a gostar de uma coisa chamada música popular brasileira. Eu comecei a compor músicas. E eu gostei de um cara chamado Milton Nascimento. Eu nunca esqueci quando Milton Nascimento, um magrinho de Minas, cantou uma música chamada Travessia, que Elis Regina gravou, e eu falei, uma das músicas mais lindas que eu vi da minha vida. Esse era o palhaço do primário que gostava de Milton Nascimento, Edu Lobo, Tom Jobim, João Gilberto, eram considerados velhos que minha mãe ouvia. E eu tinha um sonho de tocar violão e sonhava com aquelas moças lindas do Rio de Janeiro, que todo o Brasil vivia no Rio, que era a grande capital cultural do Brasil, que a bossa nova surgiu no Rio, Garota de Ipanema. Esse era o Marcelinho, primeiro lugar da medalha do Teixeira Branco. Eu quero passar isso para vocês. Estou falando na terceira pessoa, não sei se vocês estão entendendo, para estimular vocês. Eu tinha bullying. E um monte de colegas meus depois da USP me contaram, quando encontravam comigo, de um bullying, porque eram bons alunos. Você sabe que eu tinha estímulo de querer ir mal na prova, para talvez com isso ser mais bem visto pelos meus colegas. Vocês entendem, não? Eu tinha vergonha de levantar e ir bem e responder as perguntas do professor Luiz ou de alguém. Vai que algum colega vai dizer que eu sou idiota, que eu sou um cara meio louco, que eu sou um monstrinho. Quando a gente entrou na faculdade de medicina, estava na aula de anatomia, que a gente tinha cadáveres, que a gente estudava em anatomia, que hoje é complicado. Para a anatomia existiam cadáveres formalizados, e a gente estudava, dissecava os cadáveres com ensino, que nem na Idade Média e no Renascimento se estudava anatomia, aprendia medicina dos cadáveres. Até que a Denise, que era uma colega minha, falou assim: Marcelo, você não tem vergonha? Eu falei: o quê? Até aqui, hein? Eu falei: o que eu fiz? Fiz algo errado com o cadáver, alguma coisa? E vieram vários colegas meus dizer: até aqui. Eu falei: o que eu fiz de errado? Até aqui você entrou em primeiro lugar, até na USP eu entrei em primeiro lugar. Porque a secretária falou, eu tinha entrado em primeiro lugar em 3 faculdades. Agora, qual é o valor disso para mim que eu quero passar para vocês? Nesse aspecto, absolutamente nenhum. Nenhum. Sabe qual é o valor que tinha? É de eu, em épocas da minha vida, ter gostado de estudar. Eu fui durante o ano de cursinho, que eu falei, ler um livro do Einstein, A Evolução da Física, em julho nas férias, porque eu queria aprender física. Eu não estava preocupado com o vestibular. E Einstein fala que se ele fez a teoria da relatividade é porque ele estava em cima de ombro de gigantes como Isaac Newton e Newton e outros gigantes antes dele. O que eu quero passar para vocês, já que essa é uma escola, é que é uma cadeia de conhecimento, de um levando ao outro, e só progride no conhecimento em um país só se faz quando as pessoas gostam do que fazem, amam o que fazem. Entrei na carreira médica, nunca desisti da ideia de fazer pesquisa científica e de contribuir para o conhecimento, porque eu tinha dentro de mim, desde pequeno, o pentelho, como o professor falou, de sempre atrapalhar os professores perguntando por quê. De onde veio isso? A troco de que surgiu isso? Como que se chegou a essa conclusão? Porque é desse questionamento verdadeiro que vem o conhecimento do que é novo. E o novo são vocês. Vocês têm a responsabilidade de carregar nas costas esse país gigantesco, continental. Vocês são a nova geração que vai pegar tudo que os professores tentam passar para vocês
E se vocês tiverem espírito crítico, vocês vão poder ir atrás de produzir conhecimentos novos. Sem conhecimento novo não ia ter calculadora eletrônica, não ia ter isso que hoje parece tão vulgar, que é um celular, que para mim é ficção científica. Eu tenho uma coisa desse tamanho, que com o dedo que eu faço assim, aumenta a imagem do que eu vejo. E eu toco com a ponta do meu dedo indicador, eu consigo escrever coisas, eu consigo falar ao vivo, em cores, com alguém que está na África ao mesmo tempo. Isso é ficção científica. Eu nunca imaginei que na minha vida eu ia ver isso. Isso a gente vê em filme, e hoje é uma coisa comum. É uma coisa tão comum, que o ano passado, em dezembro, e agora eu vou tocar num ponto, parece que eu dei voltas, né? Agora eu vou falar da carreira médica, né? É que eu quero que vocês entendam onde se insere o que se chama profissão e carreira. Eu, médico praticante, do ano passado, em dezembro, indo para o hospital. Vamos falar um pouco de medicina. Eu sou cirurgião do aparelho digestivo, coloproctologia. Então, o tal menino prodígio, que eu nunca levei a sério, eu estou falando sério, eu jamais me vi assim. Eu só gostava de estudar, eu gostava de conhecer, eu queria entender as coisas. Eu não queria decorar a coisa, eu tinha horror a decorar, eu queria entender. Eu queria entender música, eu queria entender. Virei cirurgião de tripa. A gente faz uma brincadeira que cirurgião é o mais idiota que tem, só tem 2 neurônios, um para cortar, um para costurar. Então, para quem entrou em primeiro lugar na USP, na medicina, tinha entrado em 3, que eu saiba é recorde, em 3 faculdades de medicina, os professores da medicina da USP, não, você vai fazer clínica médica, vai fazer pesquisa, não, eu quero ser cirurgião. Eu tinha fascínio pela essa história do ato, sabe? Michelangelo que esculpe do mármore. Michelangelo pegava uma pedra bruta de mármore, esculpiu Davi ou Moisés, aí ele bate no joelho do Moisés e fala: adesso parla, agora só falta falar, fala, porque está tão perfeito Moisés, a piedade que ele fez. O cirurgião esculpe. Você pega a anatomia, que nem o cadáver que é formalizado, que é um tipo de contato com o tecido humano. O cadáver fresco, recém-morto, infelizmente é triste, mas as autópsias é um campo da medicina, a necrópsia. Se treinava para aprender, tem uma discussão de como se treina para aprender medicina em modelo de boneco ou não, mas tem um paciente, a anatomia é sempre um pouco diferente. Para você isolar o duodeno, para você fazer uma determinada sutura nele, você esculpe ele, você tira os tecidos, você disseca, para poder aparecer aquele tecido, ou se você tem um tumor, um câncer no estômago, para poder torná-lo viável para você fazer a ressecção, a retirada dele do corpo humano. É quase um ato, e entre cirurgiões se usa a palavra bonito, feio, estético. Nossa, eu sei que é chocante para o público leigo, né? Mas um fígado bonito, a cirurgia linda. Você é capaz de projetar uma cirurgia e fala: olha como foi bonita a dissecção desse estômago para fazer a sutura do estômago com um pedaço do intestino e coisa do tipo. Existe isso. E na hora que vocês veem cirurgiões num congresso como uma sala dessa, ontem foi um simpósio que eu coordenei online sobre em câncer de estômago, vocês vão ver como os cirurgiões vibram ao ver uma cirurgia sendo feita. Sabe como é que chama isso? Vocação. Para ser médico, especialmente, vale para qualquer profissão. Para ser um professor, você tem que amar o que você faz, você tem que gostar de ensinar, você tem que gostar do contato com os alunos. Para ser um bom engenheiro, você tem que amar a ideia, você vai projetar ou fazer um cálculo para fazer um viaduto grande, ele não ruir, não cair e não matar todo mundo. Para você ser um pintor, você tem que curtir pintar, né, um quadro e assim por diante. Vocação, você tem que amar o que você faz. Se você não ama o que você faz, você vai ser incompetente naquilo que você faz e vai ser infeliz naquilo que você faz. Então, o que vocês têm que tentar descobrir ao longo do caminho, e às vezes o problema do vestibular é que ele pede para uma idade muito cedo, 17, 18 anos de idade, já escolher, é que área que vocês vislumbram
que vocês vão estudar, que vocês vão gostar de aprender, para um dia poder praticar na profissão aquilo que vocês estudaram e conheceram. E isso é vocação. Vocês têm que descobrir o que eu percebi em mim. Eu não tinha vocação para engenheiro ou para arquiteto. Eu gostava de arquitetura, mas eu adorei a ideia da medicina. E eu adorei a ideia de operar, de tentar com as minhas mãos fazer algo para o indivíduo, quem sabe curá-lo de uma doença. E a mágica que é você anestesiar uma pessoa, ela dorme e você corta, meu Deus do céu, que coisa mais agressiva, cortar a barriga dela, ver as vísceras, trabalhar dentro disso, com risco de sangramento, com a ideia de uma coisa cruenta, e com isso poder fazer uma cirurgia linda, como a gente fala, mas curá-lo de um câncer. Aí eu pergunto para vocês, tem preço isso? Dá para atribuir preço a salvar a vida de uma pessoa? E entender se você de fato salva? A gente não salva. As piadas é que, ainda mais o cirurgião que acha que é Deus, você cria a ideia que você tem um poder divino sobre a vida da pessoa. Você não tem, não. Você aprende a ciência da medicina, da biologia, a imunologia, a cicatrização dos tecidos, como é que você opera alguém, como fazer um diagnóstico, mas o indivíduo tem a reação do próprio indivíduo, ele está cicatrizando, é um conjunto para ter o resultado final. Você não tem esse poder, é uma ilusão. Muitos médicos jovens se acham arrogantes que esse poder não tem, mas esse ato conjunto pode de fato fazer com que o indivíduo viva. O indivíduo pode ter uma parada cardíaca, ele vai morrer, e você pode fazer manobras de ressuscitação e ele sai vivo. E eu pergunto, tem preço isso? Tem preço? Dá para atribuir? Não. Dentro da medicina, do jeito que a medicina virou no Brasil, a prática médica é muito difícil. A medicina lida com o conceito de saúde, o conceito de doença. A doença pode ser física, a doença pode ser mental, psicológica. Só essa semana um rapaz matou a família inteira e ainda foi na academia treinar. Isso é gravíssimo, é um problema mental grave. Existe o problema da violência. Trauma é a principal causa de mortalidade em jovens no Brasil. Trauma é lesão tecidual. Isso acontece com acidentes de moto, uma das principais causas de mortalidade. Violência, ferimentos por arma de fogo ou armas brancas. Você tem ao longo do tempo uma epidemia de obesidade que pegou o Brasil. Quando eu estudei medicina, era um país ainda de fome. A gente estudava essa época do ginásio a questão de fome. O Brasil virou uma epidemia de obesidade, cujas consequências são diabetes, doença cardiovascular grave, como sempre houve, a discussão que talvez vocês ouviram de infarto, né? A pessoa tem um ataque cardíaco e morre, um derrame cerebral. A obesidade aumenta o risco de câncer, de tumor maligno também. Talvez vocês já ouviram falar de cirurgia para redução de peso, chama cirurgia bariátrica. O principal país que tinha esse problema é nos Estados Unidos da América do Norte, tinha o Canadá, né? Saibam que o Brasil é o segundo país do mundo em número de cirurgias bariátricas depois dos Estados Unidos da América. Quem diria? Pelo número de obesos que nós temos no Brasil e as consequências psicoemocionais, não é, de obesos, tem bullying também, tem um problema social. O adulto obeso no dia a dia, no trabalho, muitas vezes ele é recusado para um emprego porque ele é obeso, muitas vezes ele é hostilizado pelos colegas porque ele é obeso. Vocês têm outras patologias muito comuns, como pedra na vesícula, que talvez algum parente de vocês se operou. Vocês têm os cânceres, tumores malignos em qualquer área do corpo. Vocês têm o aumento da expectativa de vida da população brasileira com o progresso da medicina e da prevenção. Isso torna um número muito grande de idosos e como lidar com o idoso.
E o dia que vocês forem médicos, vocês vão se chocar com a atitude que muitos familiares têm com o idoso, que está longe do filme bonito que vocês imaginam. Filhos que abandonam os pais, netos que abandonam os avós, idosos que não têm onde morar, idosos que morrem de pneumonia, de infecção da urina, que não têm cuidados, que vão parar em asilos onde sofrem maus tratos. E idosos que, por viverem muito, podem ter uma doença chamada demência, que é quando demência, na verdade, é quando ele perde a capacidade de memória e de funcionamento cerebral adequado. Uma das doenças da demência se chama Alzheimer, que vocês ouvem falar muito, e tem um número muito grande de pessoas assim. É um problema muito grave para as famílias, e como lidar com isso. E para ser médico, vocês vão ter o quê? Para que aqueles de vocês pensarem na carreira da medicina, já deu para perceber de que no mundo atual da economia do mundo e do Brasil, o tal do mercado atrai profissões que podem lidar indiretamente com as pessoas. Você não vê as pessoas, você lida com papéis, com números, com imagens. E uma imagem em 2D, que é um vídeo, é totalmente diferente de ver alguém ao vivo. Sentir a pessoa na sua frente, a emoção dela, o cheiro dela, ela atuando em 3D. Isso torna muito o mundo impessoal. É um mundo tão impessoal que, com apertar de um botão, você pode decidir a morte de alguém, lançando uma bomba à distância, como se fosse um videogame, por um drone. É o mundo impessoal de dinheiro, é o mundo impessoal onde você decide investimentos de grandes empresas, ou você lida com propaganda e marketing, uma propaganda onde as pessoas às vezes que falam os maiores absurdos são os influenciadores que mais são famosos e que mais ganham dinheiro no mercado. Parece que quanto mais medíocre, mais ele vende. Quanto mais idiota, mais ele faz sucesso. E dentro da chamada área da saúde, quanto mais picaretagem, charlatanismo você tem, mais você é um youtuber famoso, um influenciador famoso e fica milionário, botando um monte de gente para fazer coisas totalmente absurdas que não tem nada a ver com a vida, nem com a medicina, nem com nada. A música que a gente gostava tanto na época do ginásio, que ele fala, que eu assisti os festivais da canção com Edu Lobo, com Milton Nascimento, quem for, hoje, me perdoe, mas já que Milton Nascimento falou e para eles não criticam, virou uma mediocridade muitas vezes de música e do que vende de um jeito tal que é assustador. Essa é a sociedade que vocês vão pegar, que já está acontecendo. Então o que eu posso falar da medicina? Que a medicina, se você for um bom médico, tem que ter uma vocação muito especial. Você tem que ter a capacidade de compaixão pelo ser humano. Você tem que ter a capacidade de entender a dor que ele tem. A dor que muitas vezes não é só a dor do órgão que dói, é a dor do sentimento, do coração dele, mas não do coração só, órgão do coração que tem dor de infarto. O coração metafórico, né? O sofrimento dele, o sentimento dele. A dor que ele teve ao perder um ente querido, a dor que ele sente por estar frustrado na vida, a dor que ele tem por ter um tumor. Ele pode ser um jovem que vai ter um câncer para ser tratado, uma criança sofrendo, uma criança com pneumonia. Vocês têm que ter compaixão, compassividade, capacidade de se pôr no lugar do outro, o que o outro está sentindo e sofrendo. Se você não tem esse sentimento em você, você nunca vai ser um bom médico. Talvez você ganhe até muito dinheiro, mas você não vai ser um bom médico. Você tem que ter a capacidade de sacrifício, de entender que você vai ficar a noite inteira acordado, talvez, sem dormir, mas por um bem maior que não tem preço, que é ver uma vida ser salva, alguém ser bem cuidado. Você está numa terapia intensiva e fica a noite inteira acordado, mas o teu desconforto daquela noite é irrelevante pela tua motivação
de ficar cuidando de um paciente em choque, cujo coração e as artérias não funcionam direito, ele podia estar morrendo, ou estar entubado num respirador, e aquela noite você cuidou inteiro, e no dia seguinte você passou esse paciente para um outro plantonista e disse: ele está vivo, ele não morreu no meu plantão, não na minha guarda, não enquanto eu estive cuidando dele, ele está bem. E a mãe desse paciente poder ver o seu filho vivo no dia seguinte. Quem passar por isso, eu te garanto, dinheiro nenhum paga isso. Não tem dinheiro que paga isso. Uma cirurgia bem feita, um diagnóstico bem feito, a dor sumir, a dor propriamente dita, se você dá uma medicação que tira a dor da pessoa, o sorriso de felicidade daquela pessoa e a esperança que essa pessoa tem. Posso dizer uma coisa: ninguém vive sem esperança. Todos vocês aqui se motivam porque todos os dias vocês são tão jovens que vocês acordam sabendo que eu tenho a vida pela frente, eu tenho saúde, eu sou jovem, eu tenho tantas opções do que eu posso ser na vida. Eu posso ser um esportista, eu posso ser um médico, eu posso ser da área de mercado, um economista, enfim, pode ser o que for. E eu tenho esperança. E mesmo numa doença, você não pode nunca, o doente não pode perder a esperança. Ele pode ter um tumor maligno, ele pode ter uma doença grave, mas se ele não tiver esperança, ninguém vive sem esperança. Ele vai morrer. E nós estamos lutando dentro da medicina em vários aspectos: mitigar o sofrimento, mitigar a dor, tentar prevenir doenças. Prevenir sempre melhor do que tentar remediar depois. A prevenção é muito importante. E você conseguir dar esperança para as pessoas e poder dar bem-estar para o ser humano. Se você não puder curar, pelo menos você alivia o sofrimento. Agora, como você vai praticar? Se é um pronto-socorro, se é uma unidade de terapia intensiva, se é um consultório, se é uma sala cirúrgica, uma sala de parto, ajudando crianças a nascerem, bebês a nascerem, se lidar com recém-nascido grave, numa incubadora, numa terapia intensiva de recém-nascidos, se é fazer vanguarda de terapias genéticas, de usar medicina de prevenção, de precisão, onde você pode usar até o DNA tumoral. A biologia molecular avançou tanto, que era algo que fascinava a minha geração, de você usar a biologia molecular, a estrutura do DNA ou do RNA mensageiro, para você poder ter armas terapêuticas para isso, ou fazer vacinas, como aconteceu na Covid, que deu o prêmio Nobel, ou você fazer uma imunoterapia atuando em alterações de checkpoints de DNA de ciclagem celular, que também deu o prêmio Nobel recente e é usado em câncer hoje em dia. Enfim, uma miríade de descobertas todas fantásticas, muitas delas que podem também ser industrializadas ou comercializadas e ter sistemas de saúde diferentes, e com isso conhecer pessoas diferentes, e com isso fazer um mundo melhor. Terminando, para não ser chato demais, o que eu gostaria de passar para vocês é a emoção que não tem preço para mim, e quem me conhece como médico, os pacientes que me conhecem, sabem, eu sempre falo assim: o que me move na medicina é um travesseiro. Entendem o que é isso? Dormir em paz com a sua consciência. Aquela noite você poder dormir tranquilo, que eu fiz o meu melhor. Que quando eu fiquei naquela cirurgia, às vezes você vê um cirurgião, você não dá nada por ele, parece um magrinho qualquer, um gordinho qualquer, mas ele tem uma resistência, uma resiliência incomparável de ter ficado 3 horas esculpindo ali, ligando uma artéria, uma veia, suturando uma coisa, tirando uma estrutura, e dizer: não ficou bom, vou começar tudo de novo, até ficar bom. Eu não posso me permitir ficar ruim, senão vai complicar, o doente vai morrer. E nem que ele fique 8 horas, 10 horas operando, a noite inteira operando, ele fica com foco e atenção, não tem TDAH nenhum, dirigido, a equipe inteira comprometido com aquela coisa,
Cada detalhe conta, o milímetro da sutura que ele tem que fazer, ou na mão, ou com os óculos, ou com o robô, ou com uma pinça vista por um monitor de TV, até que aquilo fique preciso, o melhor que a tecnologia pode dar, para ele poder sair e dizer: hoje eu vou dormir, nem que seja agora de manhã, ou não vou dormir e vou continuar o dia inteiro trabalhando, mas eu estou com a consciência tranquila que eu fiz o melhor e que este indivíduo talvez vai poder estar curado. Ou diagnóstico bem feito fez toda a diferença entre uma doença simples e uma doença grave. Ou ter conseguido tirar o sofrimento daquele paciente, ou do parente daquele paciente, e ver a felicidade da mãe daquele doente, ou do filho daquele paciente, de ver aquilo tudo está dando certo. E eu te garanto a vocês, por mais que a gente tenha que ser bem remunerado, e faz parte da profissão, se vocês forem médicos e bons médicos, dinheiro nenhum paga esse sentimento, essa sensação, essa alegria. Dinheiro nenhum paga a sensação de, se vocês forem bem numa prova da escola aqui, não é porque vocês tiraram 10 ou 9, é porque vocês entenderam de fato a matéria, vocês conheceram aquilo, vocês foram estudar, vocês se motivaram, vocês questionaram de onde veio aquela conclusão, e de repente vocês fizeram algo novo. Quando eu fiz pesquisa científica, por várias razões eu me motivei a ir para os Estados Unidos e fui a Boston. É outro euforia quando você descobriu algo novo que ninguém viu ainda, de uma interleucina 1, talvez no intestino, que possa ter a ver com a diarreia, com uma doença inflamatória, ou o que for. A pesquisa científica, o novo, não tem dinheiro que paga isso. E não tem dinheiro, a meu ver, para um professor, quando ele consegue passar isso para os seus alunos. E se eu estou aqui, e é emocionante para mim, eu estar vivo, eu tenho idade para já ter morrido, gozado isso. Eu tenho idade, como membros da minha turma da medicina da USP, que alguns, eles vão morrendo, gozado, a gente, tudo pode acontecer na vida da gente, pode ser um acidente no surf, pode ser numa estrada, como eu falei em trauma, pode ser um tumor, um câncer, uma doença cardiovascular. Teve a Covid, que matou tantos e ceifou a vida de tantos médicos na linha de frente da batalha, tentando salvar gente que morreram de Covid. Então, se eu estou vivo por um acaso, talvez por sorte, eu estou vivo pela medicina, mas eu estou vivo o suficiente para ter o prazer e a graça sagrada, impagável, de estar do lado do meu professor Luiz, que me conheceu tão pequeno naquele ginásio e me estimulou, e não só nunca me reprimiu quando eu dizia por quê, ele me estimulava a continuar perguntando por quê. E é porque eu perguntei por que eu estou aqui, e que sorte eu vê-lo, o senhor também vivo, para poder ter essa cena com vocês. Espero que eu tenha contribuído em algo. Muito obrigado.